Bem-vindos ao Falando em Educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se ou pelo Pix, o coletivoesperançar@gmail.com. Mas e aí, vamos dialogar sobre educação? Hoje o nosso papo é especial com um convidado ilustre aqui, que é o professor Vitor Henrique Paro, professor titular, colaborador sênior na Faculdade de Educação da USP, onde exerce a docência e a pesquisa e coordena o grupo de estudos e pesquisas em administração escolar. Foi pesquisador sênior na Fundação Carlos Chagas e professor titular da PUC de São Paulo. E estamos também com uma presença nova aqui no podcast, que é a nossa voluntária do Esperançar, a professora Gabriele, que eu espero que passe a fazer parte do podcast com a gente para contribuir cada vez mais no diálogo, e aí eu possa melhorar um pouquinho essa abertura aqui do podcast. Então eu vou passar a palavra aqui para o Ian, para a Gabriele se apresentar e darem um salve. Eu sou o Leonardo de Andrade. Eu sou o Ian e vocês já me conhecem, Gabriele. Salve, gente. É um prazer estar aqui no podcast. Estou muito feliz com o convite. Eu vou me apresentar um pouquinho, só para dizer de onde eu venho, né? Eu sou professora de História no Desafio Pré-Universitário Popular, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, preparatório para Enem. Sou mestranda em Educação no programa de pós-graduação em Educação, sou colega do Leonardo lá, e eu sou formada em História, então estou aí, né, meu percurso na educação, enfim, fazendo as leituras, ele é um pouquinho mais recente, né, mas é isso. É um prazer estar aqui. E agora passo a palavra para o nosso convidado, o professor Vitor Henrique Paro, né, um especialista em gestão educacional, em educação no Brasil. Professor Vitor, muito obrigado pelo convite, pelo aceite, né, do convite em participar aqui do Falando em Educação. Eu que agradeço o convite, minha saudação a todos. Será um prazer conversar com jovens assim que estão preocupados com a coisa que mais merece preocupação nesse país, que é a educação dos cidadãos. Estamos aí, eu estou à vontade para ouvir as perguntas de vocês e o que puder a gente contribuir para fazer as pessoas pensarem. Não pensarem como eu penso, mas pensarem, acima de tudo, que é o que está mais difícil nessa nossa terrinha aqui ultimamente. Então, professor, o senhor é autor de vários livros, né? Alguns deles, eu vou ser meio suspeito, assim, eu gosto muito do Por Dentro da Escola Pública, eu acho que é uma obra fenomenal, né? Até o Guia está aí com ela. É uma obra que eu gosto muito, eu tive a oportunidade de estudar no curso de pedagogia, de mergulhar nessa obra, de sentir alguns percalços ali, né, que o senhor fala. Mas o senhor está com um novo livro recentemente, lançado pela Expressão Popular, que é o Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. O senhor pode falar um pouquinho para a gente dessa nova obra? Eu fiquei sabendo esses dias, a minha filha me perguntou, que livro é esse? Eu nem lembrava, eu fui fazer as contas, deu conta redonda, esse é o 20º livro meu, contando os 3 ou 4 que eu fiz com autoria, esse é o 20º. É um prazer falar, olha, é um livro, ele se chama O Capital para Educadores, ou Ensinar e Aprender com Gosto a Teoria Científica do Valor. Veja, não é subtítulos, são 2 títulos, um ou outro. Ele tem, em termos físicos, eu gosto dele, as pessoas estão gostando, porque ele é uma verdadeira obra de arte. Vocês veem que ele é todo arredondadinho, ele é todo colorido, ele tem, inclusive, gravuras, fotografias, gravuras artísticas. Ele tem toda uma diagramação muito bonita, porque eu falei, olha, eu só vou aceitar uma editora que eu sou radicalmente contra a pena de morte, mas eu abro uma exceção para os editores, sabe? Eu tenho sempre que brigar com eles. E eu falei, olha, tem que ser como eu quero, senão não vai ser o livro, tá? Então, aí fizemos, né, do jeito que eu realmente queria que fosse o livro. E eu falei, olha, as pessoas quando leem, elas querem sentir algumas páginas em brancos para saber que tá andando. Não é só criança que o livro tem que ser bonito. O livro tem que ser bonito para todo mundo, tem que dar prazer.
Então, esse aqui, olha, ele tem ilustrações, você acaba sempre com algum texto dizendo sobre utilizando a ilustração como mote. Depois ele termina, ele começa na próxima página. Então, em termos materiais, é um livro gostoso de ler, de manusear, de ter e de usar. Agora, ele tem umas inovações. A editora, a esse respeito, tem sido muito modesta. É o primeiro livro híbrido. Vocês já ouviram falar nisso? Tá? Que também foi invenção minha, né? Eu, pelo menos, não sei se teve algum livro híbrido pelo mundo afora aí, mas esse é. Cada final de capítulo, você tem ali um QR Code, tá? Você clicando nesse QR Code, você entra no YouTube e tem lá uma fala minha de 10 minutos a respeito daquele capítulo. São 18 capítulos, tá? São capítulos curtos, que procura explicar o objetivo do livro, a teoria científica do valor, que é o que é tratado no livro do Karl Marx, tá? O Capital. Por isso chama-se O Capital para Educadores. Mas de uma forma que as pessoas realmente compreendam. É inexplicável que mais de 150 anos depois que o Marx escreveu esse livro, que é uma revolução total no pensamento humano, e que ele escreveu de uma forma simples, só que é um novo modo de pensar. Você tem que fazer abstrações, por exemplo. Você tem que pensar, só isso. Quanto a isso, todo mundo aprende. E eu, mais de 40 anos ensinando sobre o Capital, e procurei fazer de uma forma que fosse fácil. E uma das estratégias pedagógicas mais antigas de dizer sobre uma coisa, de explicar o que uma coisa é começar dizendo o que ela não é. Então, eu inventei uma espécie de uma categoria, entre aspas aqui, teórica, que se chama NEBA, né? Que eu brinco sempre, que eu trabalhei sempre com meus alunos adotaram isso, e para eles falar em NEBA, eles sabem o que é. NEBA quer dizer, não é bem assim. Então, eu pego os equívocos que existem muitos, e que atrapalham a compreensão do capital, e faz com que as pessoas tenham medo de coisas mais simples do mundo. Olha, só para dar um exemplo, o conceito de valor de uso. As pessoas tremem. Valor de uso é a utilidade da coisa. Pronto, acabou, você já sabe o que é valor de uso, não precisa complicar mais. Tá? O valor de uso dessa televisão é servir para que eu... desse vídeo é servir para que eu assista as coisas e tudo mais. Bom, então, como tem todo um trabalho dos dominantes, especialmente dos adeptos do capitalismo, dos seus puxa-sacos, para falar um nome mais corrente, com todo o trabalho de obscurantismo que existe, as pessoas não sabem de nada sobre a coisa que está ali. Então, tem coisas completamente sem sentido. Por exemplo, o comunismo é contra a propriedade privada. O título de um dos capítulos, por exemplo, é o comunismo é contra a propriedade privada. Mas está entre aspas, por isso não é verdade. Eu vou explicar em que medida as pessoas acreditam nisso. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ler alguns capítulos aqui que são nebas. Conhecimento econômico é coisa apenas para especialistas. Não, sem conhecimento econômico não existe sociedade. Então, eu explico. A exploração do trabalho é resultado da maldade do capitalista. Aí as pessoas se voltam contra o capitalista em vez de se voltar contra a ordem capitalista. Então, um monte de outras sobre o fetichismo da mercadoria, sobre tudo isso, de uma forma fácil. Eu dei um curso, inclusive, antes de escrever o livro, e inclusive, uma parte eu escrevi durante esse período, eu dei um curso pela internet, durante a pandemia, que se chamou isso, o Capital para Educadores. Teve uma procura fantástica. A gente tinha umas 20, 30 vagas, teve 3 mil e tantos candidatos em pouco mais de um dia, sabe? Então eu falei, não, vamos escrever o livro. Está aqui o livro pronto, com esses. E tem uma outra coisa importantíssima. Veja, uma coisa chamada glossário remissivo. Então, você está lendo lá e você acabou de saber o que é liberalismo. Não começa e fala em liberalismo. O que é liberalismo? Vocês só falam tanto em liberalismo. Você vai lá, está aqui, ó, aqui no glossário,
tem um parágrafo, geralmente, riqueza. O que você entende por riqueza? Como a riqueza se produz? Em todo a remissão, as páginas em que você encontra esse termo, e uma explicação sobre aquilo. Mais-valia, partilha da mais-valia. Começa, por exemplo, porque numa das primeiras páginas, começa com alienação, por exemplo. O que é alienação? Você fala tanta bobagem sobre alienação. Então, você vai saber. Você está lendo lá, fala, pô, ele me disse o que é valor de uso, mas eu não lembro. Vai lá, busca no glossário, está lá o conceito de valor de uso. Ó, já viram falar nesse termo, que é um termo novo? Dá para ler aí? Ó. Bolsominion, até esse termo a gente deve colocar. Mas o que eu estou querendo dizer com Bolsominion. Tá? Muito bom. Então é isso, esse é o livro que procura. Eu tenho, inclusive. Ele não tem introdução, não tem prefácio, ele tem um manual de instrução. O primeiro capítulo chama-se Manual de Instrução. Tem todas essas coisas que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, sim, explicando lá que os capítulos, quando eles têm... O capítulo, quando é um neva, ele já vem carimbado assim, neva. Sabe que aquilo ali não é verdade. Então, vamos discutir, vamos ter aquilo ali. Bom, nesse manual de instrução, eu falo todas as coisas, a importância de se ler esse livro, não acreditando em absolutamente nada do que eu digo, mas tentando compreender. Essa era a intenção do Karl Marx. Não que você utilizasse o Karl Marx como um mito, como um messias, ou como o dono da verdade. Não, grande contribuição do Karl Marx foi exatamente contribuir para que não houvesse marxistas. Ele mesmo disse, eu não sou marxista. Tem que ser pessoas pensantes. Use a minha contribuição para você pensar, e não para seguir o que eu falei só porque eu falei. Tá? Tanto que algumas coisas, por exemplo, fora da teoria econômica que ele falou e que ele pregou, não funcionou. Tá? Mas ele não tem culpa disso, ele estava num contexto. Tá? A esperança dele, por exemplo, que a classe trabalhadora conseguiria destruir o capitalismo, foi por terra abaixo, faz tempo. Né? Agora nós temos que pensar em outras formas. Nem sei se existirá alguma outra forma. Nós estamos no momento do capitalismo da forma mais perversa possível e inimaginável. Nós temos, por exemplo, nesse Brasil, que está sendo governado por um verdadeiro verme, né? de regressão em todos os sentidos, em que defender uma sociedade democrática burguesa é avançado. Porque nós voltamos a muito antes disso, nós voltamos a muito pior do que a Idade da Pedra. Porque na Idade da Pedra tinha coisa boa. Nós voltamos ao que existe de pior na Idade da Pedra. É isso que é o negócio. Então, é muito importante hoje a gente discutir isso. Meu recado é o seguinte, a partir das suas perguntas eu posso desenvolver mais isso. A importância da educação e por que ela é combatida, por que ela é minimizada, por que não se dá recursos para a educação. A importância dela é que ela leva as pessoas a compreender a realidade. Sem a compreensão da realidade não existe nada. Aliás, para encerrar essa minha fala inicial, a quarta capa diz o seguinte: um mundo melhor exige o conhecimento das leis que regem seu funcionamento. A humanidade dispõe desse conhecimento desde meados do século XIX, por meio da teoria científica do valor, formulada por Karl Marx. Mas aos poderosos interessa ocultar uma explicação tão contundente sobre a forma como a riqueza é produzida pelo trabalhador e expropriada pelo capitalista. A pobreza não é uma fatalidade, mas uma produção dos ricos a quem ela sempre servirá. Daí a importância desse livro. E aí eu mostro por que é importante, entrar em contato com a realidade. Por enquanto, para não exagerar aí na propaganda sobre um livro, esse livro ele foi editado pela editora Expressão Popular, que é a editora ligada ao MST, e esse foi um dos motivos pelo qual eu fiz com ele. Foi, inclusive, uma coisa importante, ele teve um lançamento bonito, que ele é dedicado à minha grande amiga, que nós perdemos recentemente, a Lisete Regina Gomes Arelar, foi uma
homenagem muito bonita que nós fizemos para a família dela. E quando eu falei de propaganda, eu lembrei disso. Eu não faço propaganda porque eu vou ganhar nada com o livro. Vou ganhar simplesmente o prazer de ver o livro lido. Os direitos autorais são endereçados integralmente para a escola Florestan Fernandes, que é uma escola de verdade, patrocinada pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Eu queria só fazer um comentário antes de passar para as perguntas pessoal sobre essa questão, enfim, sobre o sumário ali do livro, a questão híbrida. Eu consegui ler hoje o início ali do manual de instruções, né? Eu até comentei com a minha companheira, que é editora, né, nossa patrocinadora aqui do podcast, como é fantástica essa questão híbrida do livro. A gente tem os QR Codes ali, e aí você lê ele, abre ele, e tem como se fosse uma aula, né? O que é muito expressivo no nosso fato de ser professores junto ao livro, e ter uma aula, um vídeo extra falando sobre a obra. Achei uma coisa incrível, porque... E não é um resumo. Não é um resumo, você não lê o exatamente. capítulo, Muito nada legal. feito. É apenas um bate-papo sobre aquele capítulo para você recordar algumas coisas e se estimular a continuar aprendendo. Exatamente, nesse tempo de tecnologia que a gente está, ficou um hibridismo orgânico, assim, até diria, né? Que a gente consegue passar do livro para ver uma produção audiovisual do próprio professor falando. Eu achei, assim, fenomenal. É a coisa do Neba também, né? Eu acho que no Artesão e o Operário, o senhor tinha feito alguma coisa semelhante. O título dos capítulos tinha alguma coisa também endereçada a questões que não eram não eram reais, né? Olha, o livro mais sintético, mas que fala mais diretamente, teoricamente, sobre educação, é o Educação como Exercício do Poder. Sim. E eu procuro fazer isso. Eu sempre falo, primeiro vamos falar o que não é educação. E o que não é educação, todo mundo vai entender. É o que todo mundo pensa que é, entendeu? A partir daí você tem condições de explicar por que não é aquilo e assim por diante. Agora, você falou do aspecto técnico. Também feito muito artesanalmente. Você está reconhecendo que foi feito aqui, ó. No meu escritório, na minha biblioteca, fazendo isso. Uma grande editora, uma Companhia das Letras, uma Boitempo, etc., que fizesse esse livro, o livro sairia por uns R$200, pelo menos, pelo que apresenta. Vocês viram que acabou saindo aí um preço normal, porque a expressão popular não visa lucro, é mais realmente cultural a coisa. Sim. Uma das características que eu mais gostei dessa produção do senhor, além da interatividade que promove com o QR Code, né, e os vídeos lá no YouTube, é que não é um livro para a gente ler e guardar, né? Não. Ele é um livro para se trabalhar com ele cotidianamente e se aprimorar, se auto-aprimorar, vamos dizer assim, né? Fenomenal. É isso aí. Eu Estou à acho vontade que... para vocês fazerem perguntas, aí a gente entrar no assunto. Não, eu estou muito curiosa, vou aproveitar o gancho, assim, né, que vocês estão falando sobre o QR Code, sobre o glossário ali. Eu também li a amostra, né, que estava disponível ali no site, e fiquei muito curiosa, assim, para pegar o livro, porque isso que o Ian falou sobre ele ser algo, tipo aquele livro de cabeceira, assim, que tu fica manuseando, vai lá para tirar uma dúvida. Esses conceitos, esses termos que aparecem ali no final, eu fiquei pensando muito no potencial que isso pode ter dentro de uma sala de aula do ensino básico, sabe? Sim, vai ser muito instrumental. Não, e aí eu fiquei pensando, assim, né? Pensando na sua trajetória e tal, que eu também estava dando uma lida, estudando, né? A minha ideia aqui era perguntar mesmo se o senhor já pensou, já realizou, já pensou em realizar, né, algum curso, alguma intervenção, pensando em formação de professores junto às escolas de educação básica, assim, se esse movimento já apareceu, se é um projeto futuro, sabe? Se o senhor vê como uma possibilidade, justamente tentando usar esses instrumentos que o livro traz, como os vídeos. Gabriela, eu sonho com isso, eu gostaria demais de fazer isso. Mas ainda falando na questão técnica, você falou pessoa para usar. Mas o interessante de tudo isso é que não é um manual. Não. O pessoal claro
da publicidade, alguém que não leu o livro lá, botou qualquer coisa, falei, me arranca disso aí. Porque manual, sem qualquer demérito, dá a impressão de uma coisa acabada, em que que é simples. O manual de instrução, tudo bem. Agora, o livro como manual não tem sentido. Não. Porque o manual é alguma coisa que você tem acabada sobre uma disciplina, sobre tal, que você lê, introjeta e pronto. Não, o livro é um instrumento de constante questionamento, de constante reflexão. Não é uma coisinha quadradinha que você passa ali, olha, é assim, se você fizer assim, é assim, assim, assado. Não, é de constante reflexão. Mas com relação a essa tua pergunta aí, Gabriel, eu tenho muita vontade. Eu tenho, inclusive, eu às vezes me sinto impotente, porque as pessoas dizem que eu sou muito bravo, mas eu não sou, eu sou rigoroso. Eu acho que rigor é importantíssimo. Então, vocês não sabem o que eu brigo para conseguir isso. Para conseguir uma coisinha de nada. As pessoas são muito burocratas, são muito quadradas. Desde fazer um negócio arredondado no livro. A gente nunca... Então, porque nunca fez, faz, fica bonito, cara. Eu peço uma diagramação, teve uma diagramação. Falei, não, essa diagramação aí eu faço com Word, joga fora isso. Aí diz que eu sou bruto. Não, eu falei que eu quero alguma coisa audaciosa, nova. Eu quero que vocês ganhem o prêmio Jabuti pela diagramação. Pronto. Falei isso. A diagramadora genial, que é a Mariana, que no outro dia, pronto. Abriu as fronteiras todas e veio com coisas maravilhosas, trabalhamos junto, pronto, tá aí. Aqui não, aqui em cima tem que botar, não, tem que botar em todo lugar, nas duas páginas. Porque a gente está no livro, a gente quer saber em que lugar do capítulo está. E não adianta botar capítulo 1, eu quero saber o nome do capítulo, não preciso voltar lá, está aqui. Até a coisa nova aqui. E caiu daqui, porque eu já acabei de ler. Eu li de novo esse livro. Olha só que coisa interessante que também vai no livro. Não sei se você pegou. Você notou isso, né? Eu li só a primeira... Não foi isso junto do livro? Não, eu li o primeiro capítulo digital. Meu livro não chegou ainda. Tá. Mas o livro tem isso aqui. Vocês estão vendo o que é isso? Isso é um marcador. Tá vendo? Uhum. Esse marcador de página com imã é revolucionário. Isso. É incrível esse marcador. Gente, botar assim só não adianta. Eu gosto de ler, como eu leio muito, eu leio todo dia e toda hora. É interessante que você coloca aqui assim, ó, pronto. Você sabe onde o lugar que você parou. Entendeu? Essa aí eu não conhecia. É um imãzinho, até isso. Falei, aí eles queriam, um dos da publicidade, queriam colocar isso como brinde. Falei, não é como brinde porcaria nenhuma. Você não está vendendo banana, você não está vendendo geladeira. Quem dá brinde para livro? O prazer de ler o livro é o próprio livro. Ninguém vai dar um brinde se você ler o livro. Entendeu? Não é brinde, não. Faz parte do livro. E eu de vocês fazia isso em todos os livros. Fazia propaganda. Então, de um lado, isso aqui eu tive que fazer sozinho. Eu tive que correr, procurar, porque você faz orçamento disso. O orçamento disso variou de R$11 cada coisinha dessa, tá? Para 45 centavos. E foi a editora, a coisa, porque a editora achou até com R$11. E eu consegui fazer por 45 centavos cada um. Entendeu? Falei, paga a pena. Por quê? Porque eu em casa tinha isso. Só que os meus que eu tenho em casa, eu mesmo fazia. Né? Tá por agora eu adotei isso. Mas eu pegava os negocinhos e eu mesmo fazia, porque eu gosto de marcar, entendeu? De deixar marcadinho e tal. Então, até isso para as pessoas lerem. Mas voltando àquilo, veja só, Gabriela, como você está coberta de razão. Tem uma demanda para esse tipo de livro. E eu não quero fazer publicidade para enfiar na cabeça. Eu quero que as pessoas saibam que existe esse livro. Só. Porque o Celso Janazzi e o Carlos Janazzi são dois políticos aqui de São Paulo, da educação, os dois. O Celso não, mas o Carlos foi meu aluno, inclusive, na USP. Que trabalha aqui na área da educação.
e que foi reeleito agora como deputado estadual, e a mulher dele, que é a Luciene, que foi minha aluna também na USP, foi eleita para deputada federal. Na verdade, ela ficou como primeira suplente, que certamente, se o Lula ganhar, ela vai subir para deputado, porque tem gente ali que vai para os ministérios e tudo mais, do PSOL. Então, numa conversa assim como a nossa, eu conversando com os professores da rede, falei, vocês deviam exigir, porque vinham esses mentecaptos, esses obscurantistas, ligados aos evangélicos e tudo mais, com a escola sem partido, dizendo que só tem Karl Marx e Paulo Freire na escola. Que desgraça, tomara que fosse! Que menos as nossas escolas... Eu digo isso, quem dera, né? Poxa, precisa ter. Precisamos ajudar essa gente, fazer com que eles deixem de mentir. E quando eles falarem isso, eles estejam falando a verdade. É preciso conhecer a realidade, que é isso que o Karl Marx trouxe. Eu falei, eu estou disposto a fazer um curso para vocês, gratuito na internet. Ah, tudo bem, vamos fazer. Naquela hora já apareceram uns 30 candidatos. Ele botou no Facebook, se eu não me engano, para abrir inscrição, teve 1.600 inscrições. Mas veja, quando ele pôs no Facebook, ele já botou o horário e o dia da semana. Então, só se inscreveram aqueles que realmente podiam fazer o curso. Aí foi muita gente, eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa. A gente estava organizando o curso. Aí a gente decidiu falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer gravado e mandar a gravação. E a gente abre para aqueles que querem receber a gravação. Foram mais 1.400 e tantas pessoas querendo a gravação. Então, em duas ligadinhas ali, de menos de um dia cada um, foram 3.000 professores, a gente falar que era professor, querendo fazer isso. E eu acho importantíssimo, e eu estou disposto, eu gostaria muito, inclusive falei para o rapaz da expressão popular, ela me chama, em qualquer lugar eu vou. É importante as pessoas, é muito pouco que você tem que fazer para as pessoas se despertarem para o conhecimento. Porque hoje, o que faz com que nós estejamos nessa situação calamitosa, triste, veja, eu hoje estava meio de fossa, inclusive, é muito triste saber que no século XXI, depois de toda a revolução da humanidade, depois do iluminismo, depois de valores maravilhosos, com condições que nós temos agora, com Karl Marx, de ultrapassar a própria ética cristã, porque é fraca. Há 200 anos atrás, não, ela era o melhor que existia, apesar dos crimes da igreja. Mas hoje, ela é fraquíssima. Ela não resiste à coisa muito mais elevada, que depois eu posso conversar com você, sobre uma ética mais humanitária. E, de repente, nós temos perto de 100 milhões de brasileiros que são verdadeiros ignorantes da pior espécie. Começa a valer aquelas lendas que nós tínhamos da criança do bem e do mal. Tá? Parece que existe bruxa mesmo. O que você pensa num cara como ex-presidente da República? Que é mau, que é horrível, que é mentiroso, que tem todos os preconceitos. E as pessoas que apoiam ele, aquilo que eu chamo de bolsominion, que não são seres humanos no sentido humano da palavra. Eles não se humanizaram, eles não se apropriaram da cultura que os seres humanos, que a humanidade produziu. Entendeu? Isso é pavoroso. E isso nós precisamos lutar. Eu acho que quantas vezes as pessoas me perguntam. Recentemente, uma professora me perguntou: professor, como é que pode alguém que come espinha de peixe e osso, ainda assim, gritar mito e continuar votando num ser desse? Isso nós temos que entender. Quantas vezes no Facebook, no Instagram e tudo mais, Instagram eu uso muito pouco, eu não tenho paciência de ficar ligando aquelas coisas muito rápido para mim. Eu tenho um ritmo analógico de ser humano e não um ritmo digital, que é de máquina, como
diz o nosso querido... fugiu meu nome. O grande... Por que me foge o nome do... Ai. Acontece, né, professor? Não, Vai lembrar os... é um ato falho com relação ao nome do um grande neurocientista brasileiro. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco vem. Não, tem inclusive o livro dele aqui, não é difícil, é só fuçar lá que a gente pega. Quer ver? Espera aí. Cadê o nosso amigo? Até isso fica difícil, tá vendo? Quando você... mas é muito livro, né? Pô, senhor, tem uma Nicolé, coleção que já estou invejando daqui. Pronto, lembrei. Nicolé, tá. o grande Nicolé, né? A diferença entre a máquina e o ser humano. O ser humano é analógico, não é digital. E as pessoas pensam que ser digital é muito avançado. Ser digital é ser burro. Porque a máquina é burra, né? Inteligente é o homem. Bom, mas então veja, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas vão e você encontra, basta você tentar fazer a besteira de discutir com um bolsominion, ou com um fascista desses, são verdadeiros fascistas. Claro, tem aqueles que são totalmente ignorantes, mas mesmo aí, a ignorância é a base do fascismo. A base de toda a desgraça é a ignorância, o obscurantismo. Então, as pessoas perguntam, o que fazer? E eu costumo dizer, olha, o que fazer supõe que nós tenhamos alguma solução a curto prazo. Sim. Que nós tenhamos uma batalha que temos que vencer. Só que eu desconfio que essa batalha começou a ser perdida desde quando essas pessoas adultas de hoje estavam no peito da mãe. Lá que foi plantado aquilo. Eu pergunto uma professora dessa, uma professora média, as pessoas que professores universitários, que ficam indignados, como é que pode haver? Realmente não tem explicação. É o mal. Alguém disse um dia, na televisão, alguém me disse uma vez, se esse cara chegar na televisão e estuprar uma criança, ele vai ter mais votos. As pessoas vão continuar votando nele. Não é que vota nele porque não sabe o que ele quer, não. É que existe tanta gente má no mundo assim hoje. E não nasceram más. Sim. Foram formadas. Eu estava pensando justamente sobre isso hoje, né, professor? Assim, então, como é que a gente explica, né? Quando a pessoa pergunta por quê, eu costumo falar com essas pessoas. Eu falo, olha, não é muito difícil saber por quê. Tem que ver alguma coisa que a gente também fica... Eu, por exemplo, fico completamente abismado, mas tem explicação. Você é uma pessoa culta que fez universidade, ou às vezes até professor universitário. Mas é estranha que as pessoas aplaudam esse verme, que as pessoas acreditam que esse verme é bom, que as pessoas acreditam até que ele não é mal de tudo isso que ele fez. Eu pergunto, por que você, uma pessoa culta, por exemplo, acredita em coisa mais fantástica e inexplicável do que isso? Você acredita num Deus? Qual tem mais base para a crença? Bolsonaro, que é o retrato do Deus bíblico, sacana, egoísta, sangrento. Qual que é mais? Ou um Deus? E você que é cientista ainda continua acreditando num Deus. Cadê o fundamento humano, racional? Nós dizemos que o bolsominion é irracional, que não pensa. Você pensa.
Você pensa e crê nisso? Eu te digo, as duas coisas foram inoculadas no mesmo momento. Às vezes, a própria crença em Deus pode não fazer tão mal. Eu acho que sempre faz. Mas o comportamento que essa crença incute, o mesmo comportamento que te faz acreditar numa coisa completamente absurda em termos racionais, te faz acreditar em outras coisas absurdas em termos racionais. Por exemplo, acreditar que os filhos do Bolsonaro são santos. Tá? Então, veja, eu acho que em educação, por isso que eu acho importantíssimo discutir educação. Discutir a educação neste sentido. Educação como deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Educação feita como apropriação da cultura. Tá? Ter presente, isso só hoje nós podemos fazer isso. Há 200 anos atrás não era possível. Tá? Você vê que há 200 anos atrás, o máximo que se podia chegar era numa filosofia kantiana, que hoje é muito em moda, né? As pessoas falarem do Kant, do comportamento ético, faça a tal de empatia. Coloque-se no lugar do outro como se você fosse o outro. E, na verdade, é uma espécie de egoísmo, né? Parece que a pessoa só pode fazer o bem se for para ela mesma, se ela se colocar naquele lugar, que é o Kant, né? Na verdade, é um pouco mais do que a própria ideologia cristã, que no tempo de Cristo tinha muito menos, coitado. O Cristo histórico, né? Porque o Cristo que a igreja fundou é um babaca, um palhaço, um egoísta, que só pensa nele, que se achava Deus e tudo mais. Esse Cristo não existiu, felizmente. O Cristo histórico, está aqui a Gabriele, que não sei se ela se apoderou dessa fase da história, o Cristo histórico era outro. Tá? Do pouco que a gente tem para reconstruir o Cristo histórico, ele era outro. Ele não era esse egoísmo desgraçado de pensar que era Deus. Ele nunca pensou que era Deus. Foi criação dos poderosos. Então, foi criação de quem precisa de um Deus. E de um Deus monoteísta, não de deuses. Né? Então, isso nós temos que refletir. Por que, de repente, as religiões não monoteístas são muito mais democráticas, são muito menos opressivas? Percebe? Porque elas não precisam de um Deus. Eu costumo dizer, depois eu volto lá à questão da educação. Mas veja só, eu digo que a religião, e quero ficar claro para quem esteja nos ouvindo, que sou radicalmente, ir à raiz, não sectariamente. Sectário é o religioso. Isso é Paulo Freire. É aquele que tem uma seita e segue aquela seita burramente, não autonomamente, não humanamente. É como o gado. Isso é o sectário. O radical, não. O radical vai às últimas consequências. Então, eu sou radicalmente favorável, acho brilhante a nossa Constituição a esse respeito. A tolerância que temos que ter a toda crença religiosa. Tá? Um grande avanço que não é religioso e foi feito por laicos. Os religiosos viviam se matando. Tá? E o preconceito religioso é contundente, é redundante. O ateu está pouco preocupado com uma religião com a outra. O preconceito é sempre entre os religiosos. Então, veja, isso é um avanço da humanidade, um avanço ético. Você não nasce com isso. É construção ética, construção histórica. Do respeito ao direito que os outros têm de acreditar no que quiserem. Acreditar num Deus onipotente ou acreditar em mula sem cabeça. Ou acreditar em horóscopo. Todo direito. Defendo e morro defendendo esse direito. Só que é o seguinte,
isto é alguma coisa privada. Na instituição da República, a República é laica. Ela, como laica, ela não é neutra. Ela defende o público, a todos. Então, tudo aquilo que é privado, mas que avança sobre o público e avança sobre o direito dos outros, aí não pode. Então, eu tenho um capítulo de um livro aqui, deste livro aqui, inclusive, que se chama Público, Privado, Ciência e Fé, que eu trabalho isso. E aí vocês lendo o livro, vocês vão entender por que um texto desse está num livro de economia. Sim. Tá? Então, a fé é privada. Eu não posso exigir que você me publicize a sua fé. A fé é privada e assim tem que ser. Uhum. Ela não precisa demonstrar que ela está certa. Se você diz que acredita num Deus, eu, por mais que não acredite, se eu disser, prove que ele existe, eu estou sendo intolerante. Não. Para você acreditar, você não precisa estar certa. Você não precisa, porque não é ciência. A ciência é pública. Quando eu falo que isso aqui se alguém chega aqui e fala que isso aqui são lágrimas dos deuses, o que foi benzido pelo padre Kelman, por exemplo, ou esses outros padres sem vergonhas que estão aí agora. Não menciona 3 vezes que... Entendeu? Exato. Se disser isso, tudo bem, você acredita, acabou. Agora, se você chegar e falar, não, isso aqui, essa água aí, é composta por hidrogênio e oxigênio na razão de 2:1. Hidrogênio e oxigênio na razão de 2:1. Aí eu falo, prove. Porque eu sei que você está no domínio do público. Você está no domínio da ciência. E a ciência prova-se. Às vezes precariamente. Vem outro e prova e avança mais e tudo mais. Mas ela é pública. A religião não. Não, professor, e sabe que, te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando, né? A gente está num contexto de retomada, assim, dessa fé cega, né? E aí, uma das coisas que eu fiquei muito curiosa, inclusive citar no teu livro, como eu não li ainda, não sei, mas se tu traz, assim, alguma coisa relacionada à tua experiência enquanto professor, assim, se tu tem percebido um certo crescimento nessa resistência à obra do Marx, e essa demonização propriamente, assim, porque isso está dialogando... Demonização. Resistência não, porque você resiste a alguma coisa que você entra em contato. Exato. E eles não entram em contato. Eles demonizam, exato. E criam uma ideia, né? Na sequência, eu vou tocar nisso aí, Gabriel. Tá. Deixa eu só acabar esse exemplo. Claro, Então, veja. claro. Isso, o público, a ciência é pública. A fé é privada. O público não pode entrar no privado e oprimi-lo. Eu não posso proibir que você tenha a sua família, eu não posso entrar no usufruto daquilo que você tem na sua família. Mas você também não pode, a pretexto de ser privado, por exemplo, dizer que o seu filho não pode receber transfusão de sangue porque a fé não deixa. Aí danou-se. Quando você fala isso, você está invadindo o público. Transfusão de sangue diz respeito à vida. E a vida é pública, é garantia de todo cidadão. Teu filho não é teu filho. Teu filho é filho da sociedade. Como dizia o Khalil Gibran num verso belíssimo, vieram por ti, mas não de ti. Percebe? Então, veja. Então, é isso aí. A fé é privada e a gente respeita. Agora, e eu respeito, e eu defendo. Só que eu estou propondo que a gente pense bem nisso. E aí é minha luta daqui para frente. Porque as pessoas estão muito encalacradas dentro dos armários. E é por isso que nós estamos nessa situação desgraçada das igrejas, das malditas igrejas, dominarem esse país. Eu respeito a fé. Eu tolero a fé. Aliás, a fé eu não respeito muito, não. Eu respeito aquele que tem fé. E tolero a fé. No sentido positivo de tolerar. De reconhecer que ele tem esse direito. Não é tolerar porque eu aguento. Não. É reconhecer que ele tem esse direito. Agora, eu não posso, de jeito nenhum, tolerar a ignorância, o obscurantismo
e a opressão, que são os fundamentos da fé e que são também o resultado da fé. Por isso, quando você fala, Gabriela, fé cega é pleonasmo. Porque fé, nesse sentido que eu estou falando, é a fé cega. É a fé que não precisa de fundamentação. Fé em Deus é fé cega. Porque se ela fosse uma fé iluminada, discutiria, e aí ia para a ciência, já não era mais fé. Né? No domínio da ciência existe a crença nesse sentido, existe a fé nesse sentido. Agora, a fé religiosa é fé cega. E tem que ser. Se deixar de ser cega, não é mais religião. É ciência, aí nós temos que discutir. Então, veja, o que nós temos tido é isso, o obscurantismo. O obscurantismo que invade toda a vida que deveria ser laica. Nós vivemos numa sociedade laica e é a sociedade dos homens, dos seres humanos que se respeitam. Então não tem cabimento favorecer religião nenhuma. É um contrassenso você chegar no Supremo Tribunal Federal, à guisa de tradição, porque somos um país católico, e ter o equilibrista lá pendurado na cruz. E eu tenho direito de gozar no equilibrista, sim, senhor. Eu tenho direito de ridicularizar a fé no domínio da ciência. Respeito que você aceita um Deus. Mas é isso que eu acho que nós não temos feito. É de mostrar o quanto é ridículo as razões que apresentam para invadir o público. Se você acredita na fé religiosa, que foi onde eu me criei, até os 19, 20 anos, eu era cristão, eu era católico, eu era praticante, tá? E conheço, li a Bíblia mais de uma vez, tá? Então estou por dentro dessas coisas, não me venha com churumela, porque leva porrada nesse sentido, tá? E sei muito bem o Deus da Bíblia, qual é, tá? Quando as pessoas estranham hoje que um Bolsonaro manda matar, é porque não leram o Deuteronômio, por exemplo, que diz lá, quem diz? Deus. Deus diz para os puxa-sacos dele, que são os hebreus. Ah, não posso dizer que é puxa-saco, porque estou ofendendo sua fé? Vai para o inferno. Você ofende a fé dos outros, você diz que o diabo é ruim, daí, se eu quiser adorar o diabo, não tem o mesmo direito? Isso é tolerância religiosa. Claro que eu não acredito em diabo, seria um absurdo. Mas não tem esse negócio, não. É bobagem, sim. Tá? Agora, se você, como católico, acredita que um ser, um animal, por acaso um ser humano, lá no Oriente Médio, há 2000 anos atrás, morreu, foi crucificado, morreu. E, historicamente, a gente sabia que quem era crucificado era jogado para as hienas comerem, e achar que esse ser se reconstituiu, e achar que isso é possível, tá? Você tem todo esse direito. Que, aliás, não é muito diferente do direito de pessoas que eu conheci na roça, por exemplo, que acreditavam em mula sem cabeça. Não vem me dizer que ele é ignorante e você é sabido, não, porque você seguiu a Bíblia, porque você seguiu um desgraçado de um padre ou de um pastor. Não. Ele tem toda a fundamentação necessária no domínio privado para acreditar que existe mula sem cabeça e que sai fogo da cabeça da mula. Não é diferente, não, senhor. Tudo que você me colocar como diferente é invenção. Você não tem prova nenhuma. Não tem problema nenhum. Se for para fundamentar a sua fé. Mas não venha me colocar isso no público. Não me venha com essa palhaçada dentro de uma escola, por exemplo, que é pública. Se você acredita que o Deus é um cara tão fraco, veja só, esses pensamentos vão sair do armário. É um Deus tão babaca que você precisa ficar puxando o saco dele todo dia. Senhor, meu Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Que merda de Deus é esse? Se você acredita nessa merda de Deus, acredite. Agora, eu, no domínio público, no domínio da inteligência, no domínio da ciência,
tenho todo direito de dizer que isso é um absurdo. E no meu jeitão de falar, dizer que é uma palhaçada. Você acredita que pelo simples fato do padre fazer assim, porque ele rezou bastante, deve ter se masturbado bastante, porque ele não pode casar, então comido criança lá no seminário também, que ele pode fazer assim, então aquele pedaço de pão ázimo que existe ali, aquele pedaço de hóstia, né? As minhas netas falavam, vovô, isso aqui tem gosto de hóstia, porque elas aprenderam comigo, não tem gosto nenhum. Você acha que aquele pedacinho de hóstia se transforma e não é simbólico, não, a própria igreja diz que não é simbólico, transforma mesmo. Ali está mesmo o corpo e sangue de Jesus Cristo. Corpo, sangue, vísceras, tripas, tudo, cocô de Jesus, está tudo ali naquilo ali. Se você quer acreditar nisso, acredita. Agora, eu tenho direito. Já que vocês invadiram tanto o público, vocês perturbaram tanto, vocês contribuíram para botar essa lástima na presidência da República, eu tenho direito de ridicularizar, sim. Dizer que isso é uma palhaçada, que isso é uma bobagem. Então, eu acho que a gente tem que sair da toca, assim, tem que sair do armário e começar a dizer isso. Agora, voltando lá à questão da educação. Nós perdemos essa batalha em grande medida desde o começo da educação. É aquilo que eu trabalho aí, tem um capítulo, um outro capítulo, são os últimos capítulos, né? Que se chama Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominion. Tá? Em que eu procuro mostrar, mas também tá, o Leonardo já leu lá no livro do professor artesão operário, qualquer coisa nesse sentido, que eu trabalhei em outros livros também, que é a questão da socialização primária. E isso é o que conta. Gente, precisamos aprender mais isso. Existe um livrinho muito bonito do Peter e do Luckmann, do Berger e Luckmann, Peter Berger e Peter Luckmann, que se chama A Construção Social da Realidade. Leiam esse livro. Eles explicitam bonitinho a questão da socialização primária. Eu vou tentar falar isso. A gente está falando batendo sobre um tema só. Eu não tenho culpa se a gente está, né, nesse momento aqui. Isso é muito, muito relevante. Depois eu faço outras lives para vocês, falando mais diretamente sobre o valor de uso, sobre o capital, sobre gestão, que é a coisa que eu mais trabalho e tudo mais. Mas hoje esse negócio é importante. Melhor falar de pouca coisa com um pouco mais de profundidade do que entender muito. Mas veja só. O Luckmann e o Berg vai dizer que a socialização primária, na verdade, é o primeiro conto do vigário que a sociedade nos prega. Eu nasço aqui no Brasil, filho de pais cristãos, acredito que existe um Deus. Acredito não. Eu tenho como conhecimento, como verdade absoluta. Isso que é foda. Tenho como verdade absoluta. Existe um Deus que criou o céu e a terra e que ele é dividido em três figuras: Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse Deus ressuscita no momento da Eucaristia. Ninguém me fala que isso é uma crença. Não fico nunca sabendo, e quem me ensina também não sabe disso, que isso é alguma coisa tão verdadeira quanto a mamadeira de piroca. É a primeira fake news, a maior de todas, que o ser humano recebe. Porque um contemporâneo meu nasce lá na Arábia Saudita, igualzinho a mim. Ele passa a acreditar num Alá. Ele passa a acreditar, por exemplo, que arrotar na mesa é sinal de educação, que é bom. Aqui, se você arrota na mesa, você leva um pescoção do seu pai, pelo menos no meu tempo. Tá?
Se alguém quer fazer alguma abstração, quiser pensar, tem que comparar essas duas coisas. Qual está certo? Não pode os dois estarem certos, porque são opostos. É só pensar. Esse é o grande conto do vigário, a primeira socialização. Isso, e tem muitos outros estudos, e eu tenho estudado bastante, lido bastante sobre neurociências, todo, dei um monte, como curioso, que eu não entendo nada, mas tenho um sede de saber muito grande. Veja, isso não é alguma coisa simplesmente humana, isto é animal. Essa tendência que nós temos de acreditar e de ter como solidamente verdadeira a primeira realidade é natural. Mas eu começo o meu livro falando isso sobre a diferença entre a natureza e a história. A natureza é tudo aquilo que existe independentemente da ação e da vontade do homem, que é histórico. Ela existe necessariamente, ó, isso é natureza. Eu solto um corpo, ele cai necessariamente, é uma lei natural. É o domínio da necessidade. O domínio humano, o homem não é um simples animal racional. Você fala em animal racional, você está falando em qualidades naturais dele. O homem transcende isso. Nós estamos falando aqui porque transcendemos isso. Nós estaríamos pendurados que nem macaco em cima das árvores. Ainda. O homem transcende isso. Ele é dotado de uma tal natureza, de um cérebro que lhe possibilita transcender. E ao transcender isso, ele transcende de que forma? Manifestando-se diante do real. Isto é bom, isto não é. Expressando a sua vontade. Isto eu quero, isto eu não quero. Quando ele expressa a sua vontade, na verdade, está criando um valor. É bom chegar depressa sem fazer força, por exemplo. Isso é um valor. Aí ele estabelece um objetivo. Domar esses quadrúpedes que estão aqui ao lado da caverna. Andar em cima do pelo do cavalo, por exemplo, da zebra, ou do dromedário, sei lá. Pronto. Estabeleceu um objetivo. Aí o que ele faz? Ele age para alcançar esse objetivo. Ele vai e doma o cavalo. Isso é humano. Isso compõe a humanidade do homem. Não é natural. Você não sabe andando, não nasce sabendo andar a cavalo. E o cavalo também não nasce pronto para andar. Você transforma essa natureza. Mas ao transformar essa natureza, você se transforma. Transforma a sua própria condição humana. Antes, você necessariamente andava a pé. Agora você pode optar entre andar a pé e andar a cavalo. Você mudou a sua condição. Essa mudança de condição é que é a história. Professor, antes você... Nessa ideia de socialização, eu tinha preparado uma questão aqui em relação à ideologia. Eu já queria encaixar porque tem a ver um pouco com o processo de socialização primária que o senhor citou. Né? A ideologia, ela sustenta o mundo material e o mundo ideal do sistema vigente. Né? Ela garante a reprodução das relações sociais e é a partir dessa mistificação do mundo real que se parte por uma naturalização que se possibilita a legitimação e a justificação dessas relações. Assim, o capitalismo promove a sua manutenção e sua reprodução material e, consequentemente, ideal em um ciclo vicioso. Né? E se diz muito bacana porque eles querem a coisa natural. Nós temos que mostrar isso. Natural é a desgraça. Natural é a lei da selva, é o leão comendo o cordeiro. Eu não quero o natural, eu quero o humano, o histórico, aquilo que eu faço acima disso. Entendeu? E essa naturalização, ela se torna um processo obscurantista porque ela é, ao mesmo tempo, a negação da realidade concreta. Negação do conhecimento da realidade. A negação das relações que a gente tem inserido e se torna a negação do próprio pauperismo que o capitalismo produz e que mergulha nosso povo no empobrecimento, na miséria, na fome em si.
E aí, eu acho que negar o pauperismo, negar até a prática política, negar a historicidade do ser social enquanto o ser que interfere, que produz o mundo real, é negar para si mesmo enquanto ser humano, e segundo, é negar o direito do outro ser, né? Sem dúvida. Que são impedidos de acessar os direitos mais básicos que promove a dignidade humana. E aí, nesse meio tempo, eu gostaria de saber do senhor, nessa disputa entre a ideologia, a educação e a própria ciência, como a gente combate essa ideologia que produz essa mistificação da realidade, tanto com criança, jovem, ou como os adultos, como que a gente parte para desmistificar essas relações? Muito bem, Ian. Muito bem, porque eu vou ligar isso que você perguntou com aquilo que eu estou falando. Porque, veja, a negação da sociedade de classe, ou da existência da sociedade de classe, a negação da exploração, a negação de que existe dominadores e dominados, que existem pouquíssimos dominadores, enquanto milhões, 35 mil crianças morrendo de fome hoje, tá? Negar isso é simplesmente esposar essa concepção de mundo que eu tô combatendo. Veja, eu quero chegar, não dá tempo de chegar lá hoje, mas eu queria fazer, Ian, que vocês compreendessem, ou primeiro me expressar aqui a esse respeito, de como tudo isso, a solução para isso aí, eu preciso mostrar onde está o mal, para pensar como... Aí eu respondo a sua pergunta. Como fazer com todas essas pessoas, com tudo isso que está acontecendo, em termos de educação? Mas eu preciso conhecer o mal. O mal original está no berço. Não quer dizer que é só no berço, porque a escola continua repetindo. E as professoras vieram do berço. Então, essa concepção atrasada, desumana, em certo sentido, cristã, que o cristão essencialmente conservador, como todo religioso. Deixa eu só completar essa explicação de por que está ali. Então, essa socialização primária, ela se impregna de tal forma, ela entra na nossa casa, porque não foi pedido licença. Percebeu? Essa é a verdadeira lavagem cerebral. A criança, e aí precisa conhecer de psicologia da educação, de neurociência, para saber. A criança não tem condições de apropriar-se do mundo como tem um adulto. Ela não faz determinadas operações que o adulto faz. Ela só vai conseguir fazer essas operações, as operações abstratas, por exemplo, lá por volta de 10, 11 anos. E aí você estranha que um cara pega um avião, vai e morre, e acredita que vai ter 30 ou 40 donzelas esperando ele no paraíso, como se faz no islamismo, e que está se fazendo hoje em dia, coisa muito parecida e tão desgraçada quanto no evangelismo brasileiro, no evangelismo mundial, que é a ignorância, é o obscurantismo. Aceito que você tenha uma religião, mas não me seja obscuro. Não me seja obscuro, não seja obscurantista, não seja criminoso com relação à sociedade. Então, isso aí, para tirar isso, é muito difícil. Por que é quase impossível fazer com que um cara que acredita em Deus deixe de acreditar? Não é por causa da razão. É porque isso não tem explicação, porque isso é alguma coisa que introjeta de uma forma natural, necessariamente na cabeça das pessoas. Eu costumo dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, veja, por exemplo, a domesticação de leões. Você pega o leãozinho desde criança, ele acaba sendo manso, porque aprendeu a ser manso. Aprendeu a ser manso? Não, ele foi condicionado pela sua primeira socialização. Se você pegar uma galinha com pintinhos não, com ovos, a galinha está chocando,
Você pega, a hora que os ovos forem nascer, você tira a galinha do lado. Eu sei porque essa experiência eu fazia na roça, que eu morava na roça. Tá? Então, o que acontece? A minha mãe tinha criação para a gente comer mesmo. Não era para vender, era para a gente mesmo. De peru, de pato, de galinha, de galinha da Angola e tudo mais. Então, as peruas, quando nasciam os peruzinhos, o peru vinha e matava o peruzinho. E a perua não conseguia evitar que o peru matasse. Tá? Então, o que a minha mãe fazia? Ela pegava os ovos da perua, colocava para a galinha chocar. A galinha estava choca, pulava lá, chocava com a galinha. Tá? Quando os peruzinhos nasciam, a primeira... Veja, não tem explicação isso. O primeiro contato, digamos, a socialização primária deles era direto com aquela galinha. E eles adotavam aquela com a sua galinha, a sua mãe. Se fosse você lá e ficasse do lado, em vez de ficar a galinha, eles adotavam você como pai, como mãe. E não explicar para ele que você não é galinha. Então, o que a minha mãe fazia? Fazia isso. As peruzinhas seguiam a galinha e o peru que fosse atacar a galinha. E a galinha é muito mais agressiva com seus filhotes. E o peru não conseguia. Veja, tá vendo isso? É isso que é feito com o ser humano. O ser humano é como uma cobaia. Ele é tratado como uma cobaia dentro de um laboratório. Esse ser humano que está aí gritando mito, esse ser humano que foram condicionados a continuar sendo animal. Percebeu? Ele continua acreditando num Deus, mas esse não é um qualquer Deus. Porque os deuses, os dois grandes origens da religião, os dois grandes fundamentos, além do obscurantismo, que já é muito mais nocivo, mas é a ignorância aqui, não no sentido pejorativo, é falta de conhecimento. Então, as civilizações chamadas mais primitivas, elas viam o sol e não sabia que era isso, não tinha conhecimento, não tinha como explicar. Então era fácil, e tinha necessidade de se identificar com um Deus poderoso e assim por diante e tal. E tinha, antropologizava uma árvore, a árvore, por exemplo, era como se fosse um ser humano e assim por diante. Esta crença nem chamaria muito de religião. É muito parecida com as crenças africanas. As crenças africanas não têm Deus. Ela tem Deus, ela tem entidades. Isso não proíbe o congraçamento humano. Essa socialização primária não faz tanto mal assim. Agora, a outra origem da religião é o poder. O Deus monogâmico, ele só passa a existir quando existem sociedades, no tempo da Idade do Ferro, por exemplo, que tinha que dominar grandes e não conseguia mais com as armas dominar. Então tinha que botar na cabeça deles um Deus para que Deus vigiasse ele a todo momento. Então isso continua hoje, porque nós continuamos sendo uma sociedade capitalista, moderna, etc., mas uma sociedade de dominação. É importante que a pessoa... Isso não é feito intencionalmente pelo pai, porque o pai já introjetou isso. Tá? Ele nunca vai conseguir deixar de ser. Quer ver uma coisa? Quando você fala, eu torço pro Corinthians, desde criancinha. Claro. Se você torce de criancinha, você nunca mais vai deixar de torcer. Eu sou São Paulino, desde criancinha. Porque se não fosse desde criancinha, essa altura já tinha deixado. Porque não é nada de racional isso. Com o time ruim que está hoje, percebeu? Se você conversar com alguém e falar, não ligo muito para futebol, aí sim, ele pode torcer para um time e depois torcer para o outro. Mas quem torce desde criancinha, não. Aquilo impregnou no tempo que você não pensava. Em que era uma coisa que introjetava em você naturalmente, assim como introjeta a maternidade da galinha para a perua, para os peruzinhos. Então, isto nós temos que combater, Ian. Não é, por isso é que não adianta tentar conversar com um bolsominion. Não é no domínio da razão. Você não introjetou Deus pela razão. A razão vai te ajudar bastante. Tá? Mas você só vai abrir mão de Deus quando você absolutamente não precisar mais dele.
Uma pessoa que não acredita em Deus, geralmente é uma pessoa que tem muito bem solucionado os seus problemas psicológicos, ou tem superado seus problemas psicológicos, uma pessoa que consegue amar o outro e pensar numa vida maravilhosa sem ter que pensar num prêmio depois da vida, entendeu? É muito difícil. Eu não exijo que ninguém deixe de ser... As minhas filhas, e as minhas netas também, felizmente, elas não acreditam em Deus. Por quê? Eu proibi de acreditar? Não. Não apresentei essa hipótese para elas. Quando elas me perguntam, me lembro, inclusive, a minha filha mais velha, que hoje tem 40 e poucos anos, é uma pessoa, modéstia às favas, né? Com corujice à parte, maravilhosa. Papai, quem que inventou? Como que fez quem que fez o mundo? Ela tinha 3, 4 anos. Eu falei, puxa vida, eu pensava que fosse com 7 anos que fazia esse tipo de pergunta. As perguntas difíceis vêm cedo, né? Vem cedo disso, falei, mas como bom materialista, falei, filha, quem fez o mundo? Quem fez a mesa foi o marceneiro. Quem fez a porta? O porteiro. Falei, não foi o porteiro que fez a porta. Quem fez a porta foi o marceneiro também. Quem fez a casa? O pedreiro, e assim por diante. O mundo é feito disso. Ela ficou satisfeita, era isso que ela queria saber. Entendeu? E depois, quando apareceu a ideologia, porque ela é massiva na escola e tudo mais, e perguntava de Deus, eu tinha a honestidade, porque eu acho criminoso, se você tem consciência, você botar Deus na cabeça de uma criança, isso é criminoso, é um crime imperdoável. Então eu dizia, filha, como eu digo para as minhas netas, a ideia de Deus tem pessoas que acreditam em Deus, então você tem que respeitar. Vocês vão ver, eu tenho 2 netas, uma de 10 e outra de 7 anos. Precisa ver o respeito que elas têm. Agora, não venha você me falar que Deus existe, porque aí ela te dá uma aula de arrepiar. Tá? Professor? Mas ela respeita. Ela respeita, ela convive com isso, ela não tem medo. E a gente não tem medo que ela vá ser incutida por um Deus, porque eu botei a coisa mais importante. Então, resposta à sua pergunta, Ian. Resposta à sua pergunta, como fazer as pessoas saírem desse domínio da ideologia no sentido de falsa consciência. Tem um outro conceito de ideologia que é importante também, que não é esse, mas essa ideologia no sentido de falsa consciência, ou de pseudo-concreticidade, é simplesmente Paulo Freire. A educação como diálogo. A educação, e aí você precisa, e eu recomendo para quem quiser responder essa tua pergunta, esse livrinho aqui, tá? Educação como exercício do poder. Crítica ao senso comum em educação. Educação não é passagem de conhecimento. Você vê que coisa mais óbvia que os mentecaptos da televisão, os todos pela educação, e todos esses palhaçados, inclusive os de autoajuda, que tem voz bonita para falar platitudes, os cortelas da vida e tudo mais, que falam... Leandro Carnal, eu sempre lembro dele. Hã? Eu sempre lembro do Leandro Carnal. Carnal, esses... Aí são charlatães, malandro mesmo, né? Malandro nessa profissão. O Cortella é meu amigo, respeito como amigo. Agora, charlatão, em termos de educação, é charlatão, porque não acrescenta absolutamente nada, não faz pensar. Foi colega do Paulo Freire na Secretaria de Educação e não pegou o conceito dialógico de educação. O conceito dialógico de educação é negação da passagem de conhecimento. Porque essa passagem de conhecimento é herdeira dessa concepção de mundo de que existe alguém em cima e alguém embaixo. Eu tenho conhecimento e passo para você. Isso é estúpido. Isso é burro. Em termos de ciência, isso não existe. Ninguém passa nada. O que existe é um ser aqui que é sujeito e um ser lá que é sujeito. Porque a condição do humano, veja como para responder uma simples pergunta, a gente tem que aprofundar, teoricamente, outros campos. Quando você me perguntou o que fazer, esse conceito que eu dei do humano histórico, que o homem cria a sua humanidade, ele produz a cultura, ele produz não só conhecimentos, ele produz valores, ciência, filosofia, arte, e ele o faz pelo trabalho. E aí todo o livro trabalhando sobre isso. Eu não toquei nas coisas do livro hoje aqui. Quando eu digo isso,
Eu tenho presente um conceito de educação em que existe a autonomia de quem se educa, tá? Se fazer-se humano, se educar, esse é o conceito de educação. Educação não é passagem de conhecimento, até porque não é só conhecimento. Conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, crenças, fé, tudo isso inclui educação, tá? Apropriação da cultura, que é tudo isso junto, que é tudo aquilo que é produção humana. Tem a natureza, que existe independentemente do homem, e tem a cultura, que existe pela vontade do homem, tudo aquilo que o homem produziu historicamente. Então, veja, a educação é a apropriação da cultura. Veja a importância das palavras. Não é passar. Passar, entre aspas, qualquer computador imbecil passa. Educação é constituição de sujeitos. Você só se faz humano educando-se. Você só se faz humano histórico porque você nasce zero. Você nasce uma anta. Você nasce mais burro, mais ignorante do que o Bolsonaro. Entendeu? Por incrível que pareça. Você nasce anta. Você nasce nada. Você nasce natureza pura. Porque tudo que existe de humano é produção, é história. Então, você se faz humano à medida em que se apropria dessa história. Só que você tem um desenvolvimento biopsicossocial que se dá durante todo o seu desenvolvimento, até por volta de 14, 15 anos. Então, esse desenvolvimento natural tem que ser respeitado. Você não ensina álgebra para uma criança de 7 anos, que ela ainda não faz operações abstratas. Uma criança de 1 ano, se a bola vai debaixo da mesa, sumiu, não existe mais bola. Então, você tem que levar isso em conta. Se você quer que a criança aprenda, você tem que fazer com que a criança seja sujeito. Porque o objetivo da educação é produzir a subjetividade, é produzir o sujeito. Então, o meio não pode contrariar o fim. Se você quer construir um sujeito, você tem que partir de uma condição de sujeito. Tá? Então, o educando, para aprender, ele precisa ser sujeito. Então, ele só aprende se quiser. Essa é a grande verdade. O trabalho da educação é levá-lo a querer aprender. E quando ele quer aprender, ele aprende. O teu ensino, eu falo nesse livro aí que o Leonardo falou, o fazer do professor, não é, ele não faz um objeto. O resultado do seu fazer é um outro fazer. É o fazer do educando. Na medida em que ele se apropria, então ele se torna autônomo. Aí, malandro, você utilizando esse instrumental, Ian, aí você cria um mundo novo. Aí você faz com que, primeiro que você comete uma coisa que é chamada ternura. Você corre o risco de não ensinar. Você corre o risco de não convencer o outro. Mas quando ele se convence, ele se torna teu cúmplice. É aquilo que eu digo nesse livrinho aqui, que é uma frase do Milor Fernandes. A ternura, mesmo simulada, tende a produzir ternura verdadeira no outro e a fazer verdadeira ternura que se simulou. Aí você cria sujeitos. E você cria sujeitos e seres não ateus, anti-Deus. Não aceita uma autoridade de fora da natureza ou do sobrenatural. Aceita-se como construtor permanente, como não simplesmente como ator ou como agente, mas como autor, sujeito, aquele que age, que cria, que faz e que necessariamente respeita o outro. Mas respeita o outro, e aí o nosso tempo acho que já foi para o Zinag faz tempo, respeita o outro, não no sentido meramente cristão, é esse recado que eu acho importantíssimo. No livro vocês vão encontrar
no verbete sobre a divisão social do trabalho, a chave de tudo isso. O ser humano, eu acho que é com isso que eu posso encerrar até. O ser humano, ele produz a sua existência. Isso é economia pura, viu? Mas ele não produz sua existência sozinho. Como é que eu produzo a minha existência? Produzindo minha comida, minha bebida, minha moradia, minha condução, meu lazer, minha educação, etc, etc. Mas eu não faço isso tudo diretamente. O que nós fazemos diretamente hoje? A gente ainda põe a comida na boca, né? Fora isso, nós dependemos de bilhões de pessoas. Cada um de nós. Tá? Para eu vestir essa camisa, eu dependo de bilhões de pessoas para que essa camisa chegasse aqui. Desde os tempos mais primitivos da história humana, um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vasos. Existe uma coisa chamada divisão do trabalho, divisão social do trabalho. Tá? E só por conta da divisão social do trabalho é que o homem se fez homem. A invenção do homem é coletiva. Ele só sobrevive sendo social, articulando-se com o outro. Essa concepção, o refinamento dessa concepção, e em que medida o ser humano é assim, ela se dá, na verdade, no meu entender, com Karl Marx. Nunca ela foi tão bem feita como com Karl Marx, que é a sua condição de pertencente à humanidade inteira. Eu nunca sou um ser singular. Eu sou um ser dependente de todos os outros seres. Eu sou extensão de todos os outros. Sim. Eu não dependo do meu próximo, simplesmente. Eu dependo radicalmente, acima de tudo, dos meus distantes, no tempo e no espaço. Então, veja, isso possibilita, isso nos induz a uma ética muito mais elevada. Não é simples, porque cada um de nós é como se fosse um grão de areia num imenso deserto, que seria a Terra, que seria o mundo. Tá? Você pode achar que isso te torna insignificante. Não. Se nós falamos que é um deserto, não existe deserto sem grão de areia. Você é o constitutivo desse deserto enorme. Então, te dá muito maior dignidade, porque você percebe que para concorrer para a existência da humanidade, você não precisa ser um grande herói. Você não precisa ser um Mahatma Gandhi, um Napoleão. Você não precisa fazer grandes feitos. Você não precisa nem ser um Luiz Inácio Lula da Silva. Basta que você seja um ser que faça bem. Você estará contribuindo, você está com tanta dignidade, com tanto direito a fazer parte dessa humanidade quanto qualquer outro ser humano. Cumpre que se faça isso. Isso possibilita uma nova ética. Não é colocar-me simplesmente no lugar do outro. Não é amar simplesmente meu próximo. É colocar-me a mim e ao outro a serviço da humanidade inteira. É se colocar em coletividade, né? Que se colocasse em universalidade. Que você pode falar em coletividades restritas. Coletividade do seu time de futebol, do seu clube. Não. É universalidade. É comunismo, meu. Esse é o verdadeiro conceito de comunista. Por isso que eu tenho falado para os professores, saiam do armário batendo no peito. Sou comunista, sim, com toda a honra. Isso é que me dá dignidade de ser um ser que, de repente, se ofende porque alguém é racista. Quando você é racista, eu não tenho amigo racista. Eu cortei amizade com um amigo que eu tinha de 40 anos, no dia que no restaurante ele falou, não, eu realmente não tenho preconceito de cor. Tchau, meu filho. Por quê? Porque ele me ofendeu. Qual cristão, qual bendito que foi criado com essa socialização primária tacanha tem condições de fazer isso? De sentir-se ofendido quando alguém ofende o homossexual sem você ser homossexual?
de sentir-se ofendido quando alguém ofende o negro. Eu tenho um pitaco meu no meu site, vitorparo.com.br, que chama Por que os bolsominions, porque nenhum bolsominion pode ser meu amigo. E eu explico. Não que eu vou ser contra o bolsominion, ou persegui-lo, ou ser inimigo dele, não. Mas eu não o aceito como amigo. Porque ele está... Quando você aceita, por ignorância ou por canalice. Agora, hoje mais por canalice, porque ignorância eu já devia ter sabido, né? A não ser a socialização primária. Mas aí, veja, você está embutido nisso. Você foi feito na socialização primária um criminoso? Dana-se, meu filho. Eu sinto muito, mas você hoje é criminoso. Não dá para condescender. Ah, tadinho, quando criança ele teve que acreditar num Deus. Não, você acredita num Deus, você é um criminoso. Você é um perigo para a sociedade. Então, os bolsominions são um perigo para a civilização. Por quê? Eles apoiam um sujeito que é homofóbico, que é racista, que é fascista, que é contra a mulher, que é contra o homossexual, que quer matar, que quer armas. Percebeu? Então, veja, se você concorda com isso, se você é a favor disso, a cada coisa que você é a favor disso, você é contra mim. Então, eu não vou dar as costas para você, moço. Eu tenho pessoas que vêm aqui, às vezes, bolsominion e tal, tchau. Parentes meus, eu tenho parente pra caramba. Lá no interior a gente costuma dizer que a palavra paro vem de parente. Parente vem de paro, entendeu? Que é paro que não acaba mais. Eu tenho uns 60 sobrinhos, sei lá. A imensa maioria eu não falo mais com eles. Não aceito. Não pode. Tirei do meu Face. Eu fiz várias vezes. Se você é bolsominion, você não serve. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho que salvar a humanidade. Eu sou um ator de salvador da humanidade, sim, independentemente de ser um grande nome, uma grande personalidade. Eu tô com pressa de salvar o negro que você combate. Não tenho tempo de te dar ouvido se você não pensa, se você é fascista, se você só pensa nas qualidades do Bolsonaro. Então, não aceito, entendeu? Eu acho que essa ética é necessária. Agora, Gabriele, essa ética precisa ser assumida e falada com coragem pelos professores. Sim. É isso que eu acho que eu gostaria muito de trabalhar. Hoje a gente fez uma conversa misturada aí tudo, num curso como esse porque aqui eu faço pelo meio da ciência e vou tirando de cada uma dessas coisas, por exemplo, da relação do trabalho humano, como você se aliena da sua própria obra, etc., como isso tem consequências com tudo mais. Não posso deixar de falar, eu recebi, veja só, a Cortez, eu tenho um monte de livros lá publicados pela Cortez, ela fez uma promoção recentemente de R$13 cada livro. Eu entrei lá, vi um monte e falei, vou comprar, por R$13, caramba, vou aproveitar. Então, entre os livros, tinha um lá que é do Jan Siegel, que se chama O Capitalismo Explicado às Crianças. Falei, vou comprar esse livro porque vou dar para minha neta de 7 anos. E aí se deu totalmente o inverso. Numa outra ocasião, eu vi um livro da Boitempo, que publica toda a obra do Marx, que se chama O Capital para Crianças. E eu fiquei entusiasmado, o Capital para Crianças, tipo da coisa importante. Por quê? Porque as crianças vão ler? Não, porque os professores vão ler. Porque eles veem que é fácil e eles querem ler para saber. Então, botei, olha, gente, saiu esse livro no Facebook. Aí comprei o livro no mesmo dia. Muito tempo aqui perto. Aí eu fui ver o livro, uma porcaria, uma merda, desculpa a expressão. Um livro ruim, de pessoas que não leram nem a capa, acho que talvez nem o título do Capital, que sequer chega ao Adam Smith em termos de teoria, e que mistifica de uma tal forma que é um desserviço total à compreensão da coisa. Tá? Então, fiquei
é sabiá. Falei, antes de dar para minha neta, vou ler. Aí eu fui ver que o nome do livro, em francês, é O Capitalismo Explicado à Minha Neta. Não necessariamente a neta dele seja uma criança. É importante adentrar isso aí. Eu devo dizer para vocês, olha, anotem e Explicação. comprem. É um livro excepcional. Mas não dá para criança, não, que criança não vai entender. Até porque ele fala de uma criança suíça, e, por exemplo, ele discute Revolução Francesa. Ele conversa sobre a Revolução Francesa com a neta dele, caramba. Imagina uma criança de 10 anos você falar sobre a Revolução Francesa, o que ele sabe, entendeu? Então, mas olha, se você quiser complementar em certo sentido esse livro aqui, leia também esse. Chama-se Jan Segal. Ele é um cara muito famoso, fez parte da ONU e tal. Belíssimo livro. Belíssimo. Fica a recomendação aí para os ouvintes. Muito, muito bonito. Tá? É diferente. O meu livro é procurando mostrar o capital direitinho e tal. Esse aqui não. Ele mostra o capitalismo como é hoje, a maravilha que é o capitalismo hoje. Não leia nessa semana que o Lula não está muito bem na pesquisa, não, porque senão vai ter suicídio. Ou vai ter gente saindo. Então, não leia depois. Mas um livro excepcional. Eu não acabei de ler, estou aqui, ó, na página. Estou quase no fim. Terminando o livro. Tá? Olha aqui o marcadorzinho. Aqui, ó. O imãzinho. O imãzinho de presente. Esses marcadores são muito bons. São muito bons. A gente Vocês podem fazer em casa, se quiser. Só pegar o negócio, fazer. Eu fazia para mim. Porque eu não leio um livro aqui o nosso tempo. Mas é isso, gente. Eu não sei, eu acho que eu acabei... Não, mas acho que foram todas as contribuições muito pontuais com o tempo que a gente está vivendo. A gente estourou nosso tempo, 1h30 de podcast. É novo aí para o pessoal que nos acompanha, assim. Mas eu costumo falar 7, 8 horas, então, por isso. Eu tava lembrando agora da sua palestra aqui em Pelotas, né? Que a gente foi até meia-noite lá, tranquilamente. Aí depois teve a sessão de autógrafos ainda. E aí já tava todo mundo cheio de ideia e coisa assim. Nossa, até pouco tempo atrás eu tinha as anotações aí. Mas são coisas muito pontuais, muito certas, eu acho, sobre o nosso tempo, né? E assim, para a gente encerrar agora, vou fazer a pergunta capciosa que o Ian inventou aqui no podcast para os nossos convidados. E o senhor indicar um livro e um filme. Um livro meu, né? Claro. É muito difícil indicar um livro, gente. Tem tantos livros maravilhosos. Se for de nossa, se você falar para literatura, é fantástico. Tem muita coisa, mas um livrinho eu já indiquei para quem quiser hoje. Isso aqui é um bom livro. Vale. Já tem indicações. Um filme. Tem números, filmes têm número. Olha, um livro bonitíssimo também. Vamos ser humanos. Leiam As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira do... Esse é o nome dele. E o filme também tem As Vinhas da Ira. Em tipos de filme, faz tanto tempo que eu não vou ao cinema. John Steinbeck, é isso? O John Steinbeck. É um livro belíssimo. Leia até a última página, hein? A gente fez uma discussão desse livro e teve um infeliz que não leu as últimas páginas. Só que o final do livro, a última página do livro é fantástica. E você não pode dizer, você não pode fazer esse spoiler para quem leu o livro. Você não pode contar, é um absurdo contar a última página do livro, que é fantástico. O livro é belíssimo. Livros... O Torto Arado, gente. Quem não leu Torto Arado precisa ler. Torto Arado é sensacional. Torto Arado, sensacional. Livros temos muitos. Então fica mais uma indicação para o pessoal, né? Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. A literatura, o Torto Arado é belíssimo. Como ciência, pode ser os livros do G.C. Souza, por exemplo, tem coisas importantíssimas. Qualquer um, pega lá um livro do G.C. Souza e leia, tem coisa muito boa.
de Brasil. O livro, filme nacional, aquele... Como é que chama? O senhor assistiu Bacurau? É esse. É esse? Tava Eu tava na minha procurando cabeça Bacurau também, mas... Como é que é? Bacurau, né? Bacurau. Bacurau. Né? Muito bonito. Tem livro, tem filmes bonitos. Aquele filme daquele coreano lá, que foi recentemente, como que chama? Parasita. Parasita. Coisa Sensacional lindíssima. também. A minha filha é cineasta, sabe? Ela faz cinema. Ai, Inclusive, se vocês quiserem um filme bom brasileiro, aquele Três Verões, já viram? não. Três Verões é um com a... Três Verões. É louco, você fica velho para lembrar nome, é difícil. Aquela atriz que fez faz o papel de empregado doméstico, geralmente. A Regina Casé. Então, é com a Regina Casé, Três Verões. O roteiro é da minha filha, Olha só. Filme muito bonito. Que orgulho, hein? Já tô separando aqui. Muito bonito e mostra muito. São três verões, são 3 anos refletindo a situação brasileira, entendeu? E agora ela está trabalhando a continuação dos Três Verões. Roteiro de Sandra Kogut e Ana Kossoi Paro. Ana Kossoi Paro, minha filha. Orgulho. Professor, temos muitas indicações, pessoal, mais de um filme, mais de um livro. Aqui, a minha filha, ela mora mais em Cuba do que aqui, porque ela estudou lá com a escola na escola do Gabriel Garcia Marques, lá, Escola Internacional de Cinema e TV. Fez lá 3 anos de curso tal, e depois passou a dar aula lá, então ela está quase sempre lá. Agora, por exemplo, ela está lá. Que maravilha. Está votando no Lula lá. Isso aí. Não dá para vir aqui. Então, a grande parte da minha educação, isso que é importante, grande parte da minha educação, digamos, humanista, que me quebrou as barreiras que havia no campo, na sociedade caipira lá do interior de São Paulo, foi pelo cinema. Eu gostava muito de cinema e eu ia todo dia, na verdade, ao cinema. Eu deixava de comprar o meu lanche na escola para pagar e assistir. E é interessante porque a gente tinha uma sorte de ter o dono do cinema que era fanático por cinema. Então, os melhores filmes passavam lá. Eu não tenho inveja nenhuma do pessoal que estava aqui em São Paulo. Cidadezinha de Colina, lá no interior de São Paulo. Então, me lembro, por exemplo, a estreia internacional, a estreia brasileira do Viagem ao Centro da Terra, nós estávamos assistindo lá no mesmo tempo, em Colina. Né? E é interessante porque lá eles passavam no domingo, eu só não ia segunda-feira ao cinema, porque era o mesmo filme do domingo. Mas era um cinema só, mas era um filme por dia. Tá? No domingo tinha 2 filmes, que tinha o Faroeste à tarde, que era a matinê, e à noite o filme mais importante, que todo mundo ia ao cinema. Tinha 2 sessões, umas 7 e outras 9. E na segunda-feira repetia, porque aquele era o cinema. Mas durante a semana, ia tudo filme de arte. Os melhores filmes, que tinha pouca gente assistir, que ele gostava de cinema, na verdade, ele tinha o cinema para ele assistir os filmes, entendeu? Então, um monte de filme, todos esses grandes diretores de cinema, sem que ninguém sabia, durante o domingo iam lá assistir filme como O Vento Levou, essas coisas assim, bem popular. Mas durante a semana ele passava ali, Jean Gabin, passava Fellini, toda essa gente maravilhosa. Então, eu pude assistir bastante. Ultimamente, eu tenho ido muito pouco ao cinema, tenho lido muito mais, compensar o tempo que eu não tinha tempo de ler, então agora eu sou um leitor, assim, contumaz, invertebrado, como diz o pessoal. Justíssimo.
Mas então, é isso, professor gente. Paro, para a gente Você me manda encerrar... depois a gravação disso? Oi? Você me manda a gravação dessa... Sim, sim. Porque depois eu posso pôr também no meu YouTube, não tem problema, né? Não tem Deem um problema. Depois vai sorriso aí. ficar nas plataformas. Vai para o YouTube e para o Deem um sorriso Spotify. aí para eu tirar uma foto aqui. Ah, a gente vai tirar Tá. foto. Vamos lá. Ah, tudo Só bem. uma fotinho. Só um sorrisinho. Deixa eu pegar o meu livro aqui, pronto. Aqui, ó. Pega isso, pegou o Viu livro. outra foto? Capital Deixa eu para tirar outra para Educadores. salvar. Mostra aí. Celular. Eu quero viver em um mundo que eu não preciso usar tecnologia nesse nível assim. Vai ter que voltar, então, meu filho. Deu. Infelizmente, não tem jeito. Pois é. Olha, tem um livro que eu quero indicar para as pessoas que raciocinam sobre isso aí, que é um livro, não é de um marxista, não. Inclusive, tem brigado para as editoras, mas é aquilo que eu falei, né? Editor, eu sou contra a pena de morte, mas há uma exceção para eles. Tem um livro, tem um cara chamado Ortega y Gasset. Eu cito Ortega y Gasset nesse livro, sabe? Mesmo ele sendo um liberal, lá quando eu falo sobre... não sei Apesar de nem ser um falar, o liberal. supérfluo como necessário. Eu falo lá do Ortega y Gasset. Tem um livrinho que se chama Meditação da Técnica, para você raciocinar sobre isso aí, sobre o fato de você estar com um celular. Ele faz uma reflexão sobre isso muito bonita, que eu utilizo hoje com um viés totalmente marxista. Eu falo, olha, está aqui, o Ortega y Gasset não era marxista, mas ele tinha reflexões que, se ele não leu Marx, entrou na cabeça dele por outras informações, por outras reflexões, porque as pessoas pensam que precisa ler determinado autor para... Você vê quantos imbecilófilos aí, os liberais, os economistas liberais, que às vezes falam coisas que eles não sabem que foi o Marx que descobriu, entendeu? Coisas de economia que eles não têm a menor ideia que foi Karl Marx que descobriu. Então, na cabeça dele, por outras vias, tudo mais, porque quando tem um clássico, aquele clássico, como Marx, por exemplo, ele sintetiza tudo, né? O que houve ali. A mesma coisa na ciência, um Newton, um Galileu Galilei, um Einstein e tal, é uma síntese de todo um desenvolvimento. E depois você acaba... eu costumo brincar que eu falo que essa gente me plagiou, né? Porque de repente fala, pô, Vitor, você li isso aí. O Vygotsky, por exemplo, foi um dos meus grandes plagiadores. Eu não tinha lido o Vygotsky, foi um caso muito interessante. Eu escrevi um texto raciocinando sobre gestão escolar. É um texto que é uma proposta de gestão escolar. E mandei, era um textinho pequeno, mandei para a revista para publicar. Teve uma revista famosa, que me deu um parecer. E a Mentecapta, que leu o texto, ela disse um monte de asneira, e uma das coisas que ela falou é que eu tinha plagiado o Vygotsky. Isso foi ainda na década de 80. O Vygotsky não tinha chegado... Aliás, o Vygotsky tinha acabado de chegar ao Brasil. A minha mulher tinha lido o Vygotsky, porque ela era coordenadora pedagógica de pré-escola. E um dia, inclusive, ela chegou e falou, sabe, meu bem, esse negócio que você fala aí assim, assim, é como é que chama? O conceito básico do Vygotsky, do área de desenvolvimento proximal, né? A zona de desenvolvimento proximal. Eu dava exemplos para ela, como se devia trabalhar tal. Ela falou, esse é negócio. Eu trabalhava muito mais com questão econômica, com questão administrativa, tal, e não entrava muito. Mas aí ela me fala e diz que eu tinha plagiado o Vygotsky. Eu falei, porra, só se foi via Chico Xavier, né? Porque eu não li o Vygotsky. Eu posso plagiar aprendido. Mas aí eu entrei em contato com a Marta Coll, que é uma conhecedora, que era minha colega lá na FEUSP, pessoa maravilhosa, eu era amicíssimo do pai dela. Inclusive, ela é sobrinha neta do Lourenço Filho, né? E o Lório era primo do Lourenço Filho, qualquer coisa assim. Então, ela falou, olha, Vitor,
E eu ouvia falar sobre Vygotsky como um psicólogo. Ó, Vitor, não estranha não, porque a matriz de vocês é a mesma. É Marx. Então, pode ser que ela tenha identificado. Aí eu fui ler o Vygotsky, aprofundar em Vygotsky e tal, aí eu vi que coisa maravilhosa que era. Mas você vê, eu falei, tá, foi o Vygotsky que me plagiou, então, porque não é possível. Eu brinco com as pessoas, o Vygotsky me plagiou, o fulano me plagiou, porque tem coisas que... Mas o que acontece? Está presente porque está na cultura. Tanto estava em Vygotsky, como estava em Karl Marx, como estava em outras pessoas, e assim por diante. E aí eu fui ver o quanto, o gigantismo do Vygotsky. Por que o Piaget, tendo vivido o dobro da vida do Vygotsky, e tendo sido brilhantíssimo o Piaget, ele não conseguiu chegar à excelência do Vygotsky. O Vygotsky estava nas costas de gigante, né? E o Piaget não, coitado. O Vygotsky estava em cima de uma tradição marxista que queimou etapas e que pôde refletir muito melhor. Ele tinha uma outra concepção de mundo que escapava ao Piaget, mesmo tendo sido um cara importantíssimo na educação. Sim. Gente, Professor Vitor, agradecer, né, a sua participação aqui no podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente, fazendo essa conversa. eu é que agradeço a vocês. Eu fico muito feliz, muito gostoso conversar com jovens. Especialmente leiam lá a Meditação da Técnica, especialmente numa época em que o ser humano se vira cada vez mais máquina, né? E vira uma desgraça. Sim. O Marx disse isso muito antes do Capital, né? Uma sociedade capitalista, tudo tende a se reduzir a relações de compra e venda. A gente deixa de ser analógico, né? De estar no domínio do sagrado, do imponderável, da beleza, do amor, e encaminha para o domínio da burocracia, do algoritmo, dessas palhaçadas todas aí, perde a inteligência e corre o risco de virar bolsomínio. Por isso que nós temos que ter uma certa misericórdia dos bolsomínios, sabe? Tentar salvá-los. Principalmente evitando que haja novos bolsomínios. Não tem outro jeito. Por favor. Evitar o surgimento de novos bolsomínios, que é a prioridade. E como dizia Eduardo Coutin, o importante é que a nossa emoção sobreviva. Vamos em frente, vamos ver se a gente elege o querido Lula aí para sair dessa selvageria danada. É isso. Obrigada, Então, professor. Foi um prazer. Prazer estar foi com meu. vocês. Enorme. Obrigada, Guris, pelo convite. Adorei. Obrigado, eu. Esse foi o Falando Educação, o podcast especial do Esperançado. Nós agradecemos a todos e todas por nos acompanharem e pedimos que continuem com a gente.